Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um episódio do Cláusula Livre, um podcast para falar com gente que inspira a gente. Eu sou Carlos Madeira e aqui nosso desafio é conversar com pessoas que constroem histórias, enfrentam desafios e deixam marcas ao seu redor. Se você gosta de ouvir histórias, de conhecer pessoas inspiradoras, o seu caminho é aqui, o seu espaço é aqui. Vamos começar? Recebo neste episódio Paula Goulart, empresária com uma larga atuação no empreendedorismo no Maranhão, uma mulher vitoriosa, guerreira, com uma larga história daquela luta que as mulheres travam no dia a dia no empreendedorismo. E ela vai conversar conosco hoje para falar da sua vida, falar da sua história, falar do Grupo Salvatório, o grupo que ela conduz hoje como CEO. Paula Goulart. Uma pessoa, de um modo geral, traduz na sua idade adulta aquilo que viveu na sua infância, suas experiências, suas histórias, sua família. Esse ambiente todo, naturalmente, vai moldando a pessoa para a sua jornada na fase adulta. Quem era a menina Paula Goulart, como ela viveu, o que ela fez, onde nasceu, como é que ela se estruturou para ser essa grande empresária do Maranhão. Mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. É uma honra receber esse convite, falar um pouco da história do Salvatório, da nossa empresa que tem 40 anos, é falar justamente da nossa família, do meu saudoso pai, Silvino Goulart, que foi quem fundou e empreendeu isso desde 1985. Então, falando da minha história, eu nasci em 1975, né? Completei agora recentemente 50 anos, eu acho que o que marcou muito a minha infância foi a perda da minha mãe, que inclusive ela faleceu em 1985, no mesmo ano que meu pai inaugurou o cemitério Jardim da Paz. Então, em termos profissionais, eu sempre pensei que eu ia ser médica, né? Passei a vida toda achando que ia ser médica, inclusive cheguei até a fazer um vestibular para medicina. Só que eu engravidei muito nova, aos 18 anos, e acabei que mudei para a área do direito. Então, hoje eu sou formada em direito, sou advogada, me formei na Universidade Federal do Maranhão e logo depois eu comecei a trabalhar no Salvatório, né, com meu pai. Eu recebi esse convite dele para trabalhar lá. Mas antes disso eu passei também 10 anos no Ministério Público. Fui assessora da Promotoria do Consumidor, quem muito me ajudou também a entender de negócio, entender do nosso cliente, né, que é um foco muito grande do Salvatório, que é foco no cliente. Entender o consumidor do outro lado. Entender o consumidor, exatamente. Então, foi muito importante para mim essa experiência. Código de Defesa do Consumidor. Sim, exatamente. Quais promotora? Eu trabalhei na Promotoria do Consumidor, primeiramente com o Dr. Carlos Augusto. Sim. Cheguei a trabalhar um pouco, inclusive, com a doutora Lídia, que esteve aqui. Esteve aqui recentemente. Esteve aqui, maravilhosa. Sou super fã dela, ela sabe disso, uma grande amiga. O Dr. Carlos Augusto também me ensinou muito, então eu sou muito agradecida por essa experiência de 10 anos no Ministério Público, me ajudou muito mesmo. Me deu uma grande base, né? E hoje estou aqui, né, já há 26 anos, 27 anos, à frente do Salvatório já. Muito bem. Paula, lidar com luto. Trabalhar com luto exige uma alta sensibilidade, é um tema extremamente sensível, uma relação com esse universo, né, tão delicado, tão sensível, que é o luto. Como é que a Paula lida com esse universo tão delicado? Você já disse aqui que passou uma experiência dolorosa ao perder sua mãe. Sim. Como é lidar com esse universo tão sensível? Perdi minha mãe aos 9 anos, perdi meu pai também. Meu pai já faleceu, já tem uns 8 anos. Bom, assim que eu entrei para o mundo do empreendedorismo, eu percebi que eu precisava estudar. E eu primeiro fiz gestão empresarial, para entender de gestão. Mas não demorou muito, justamente para eu também entender o meu cliente, eu resolvi fazer uma outra pós-graduação, que foi a pós-graduação em tanatologia. Né? Então, a tanatologia é o estudo da morte, do luto. Então, isso foi muito transformador para a minha vida. Não só para eu entender o negócio, entender o luto, mas deu essa noção também da importância do acolhimento, da importância do amparo, porque as famílias, quando nos procuram, elas buscam esse atendimento amoroso, carinhoso, gentil, acolhedor. E outra transformação muito grande que aconteceu na minha vida é trazer para a consciência essa condição de finitos que todos nós somos. Então, isso foi muito potencializador para a minha vida de ter essa noção de propósito.
Então, porque todos nós um dia iremos partir. Perfeito. Essa Lidar com a finitude é uma particularidade do negócio de vocês, lidar com isto. O que você aprendeu? Você está colocando aqui já algumas coisas. O que aprendeu com essa experiência, digamos assim, de lidar de perto com a finitude? Essa conscientização da nossa condição de finitos me fez exatamente ter essa consciência de que nada é para sempre, né? Que tudo é passageiro, e me fez dar mais valor ainda para a família, para os momentos, e ser muito menos preocupada com o material. E, principalmente, aquela noção de legado. Eu acho que nós estamos aqui no planeta Terra para deixar um legado para a sociedade, para deixar um legado para o mundo, para deixar um legado para a nossa família. Então, para mim, particularmente, trabalhar com a morte me ensinou mais sobre a vida, me ensinou mais sobre amor, me ensinou mais sobre propósito e de deixar um legado para a sociedade. Diante do que você está dizendo, Paula, como é que o Grupo Salvatório se diferenciaria, digamos, no mercado com esse seu olhar sensível, com a compreensão plena do que é a finitude do ser humano? Como é que o grupo se coloca com essa sua sensibilidade? Eu vou citar 2 grandes diferenciais e que nos orgulham muito, por sinal. É um projeto social, um grupo social que nós temos, que se chama Luto pela Vida, que é um cuidado posterior, né? Muitas vezes a gente atende a família no momento do velório, no momento do sepultamento, mas o cuidado ele não para ali, o cuidado ele transcende. E essa família depois vai para casa e ela se sente desamparada. Muitas vezes ela não tem com quem conversar, e a gente também trazendo também aqui a informação, a gente não trabalha só com seres humanos, nós também atendemos os pets, os animais de estimação, que também faz parte da família. Né? Nós temos o Salvatório Pet, com sepultamentos e cremação para pets. Então, tem muitos familiares... Que é um setor também tão sensível hoje quanto Exato. do próprio Tem muitos familiares que pedem seus animais de estimação e não tem um espaço de ser ouvido, de falar um pouco das suas dores, se sentem até, muitas vezes, julgados, né? Nossa, você está chorando só porque um cachorro morreu, compra outro. Sem compreender a dimensão. Sem compreender a dimensão. Então, nesses encontros que a gente tem quinzenais desse projeto Luto pela Vida, a gente faz encontros com psicólogas, com pessoas especialistas em luto, para que seja um ambiente de troca, de acolhimento, onde as pessoas se sintam amparadas também no posterior. Então, esse é um grande diferencial nosso, a gente ter esse trabalho de acolher e de estender esse cuidado, não só para o momento do óbito, mas também acolher as famílias que estão passando por essa dor. Esse trabalho vem dando resultado? Já é possível aferir, digamos assim, resultados concretos? Sim, trabalho que sim, muitas pessoas têm depoimentos maravilhosos de várias pessoas. Ele é um projeto aberto, ele não é só para o cliente do Salvatório. A gente atende pessoas também que foram em outras funerárias, outras empresas, né? Ela, como eu falei, é um projeto social mesmo, do Salvatório. Social. Exatamente. Então, a gente tem depoimentos assim muito transformadores de pessoas que foram resgatadas de depressão, de muitas tristezas profundas, só pelo após a morte, né? Só pelo fato delas terem um ambiente em que elas consigam falar. De acolhimento, né? Exatamente, porque a fala é cura, né? Você falar, você poder falar da sua dor, você poder estar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. A gente fala muito de cura pela fala, né? Perfeito. Aí o segundo item que eu ia falar do diferencial nosso, do acolhimento, a gente tem uma preocupação tão grande com a qualidade do atendimento aos nossos clientes, que nós temos um instituto de experiência do cliente dentro da empresa. Nós temos um contrato com uma empresa especialista e que a gente tem todo um processo de atendimento, a gente cria scripts próprios. Esse instituto trabalha com o que ele produz? Assim, então, primeiramente, a gente cria os processos de atendimento. Porque, por exemplo, quando alguém aparece numa funerária, nosso funcionário não pode dizer seja bem-vindo, bom dia, né? A gente o tratamento então, a gente de faz outras um empresas script que a gente acolhe, a gente chama a pessoa falecida pelo nome, assim. Nós chamamos o nome do pet, seu anjinho, chama o nome do pet. Então, a gente tem todo um script desenhado para acolher, né? Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, a gente faz um treinamento muito grande com todas as pessoas, desde o porteiro, desde o mestre de cerimônias, que faz as cerimônias. Nós temos todo um treinamento para que as pessoas entendam esse processo e, principalmente, se sensibilizem. Porque eu acredito que, assim como nós da empresa, nós empresários, temos que ter um propósito para entregar algo para a sociedade, a gente precisa também passar para os nossos funcionários esse propósito. Então, a gente quer que o nosso funcionário tenha o desejo
de fazer a diferença na vida do cliente. Então, a gente faz um projeto muito grande de trazer essa cultura para dentro do funcionário, que ele entenda a importância, né? Então, além dessa questão do treinamento, a gente também tem monitorias. A gente monitora os atendimentos, como são feitos, com cliente oculto. Então, a gente faz cliente oculto para saber se aquele script está sendo cumprido. Está sendo cumprido. E a gente também tem outro ponto também muito importante, é de ouvir a reclamação do cliente. A gente tem uma plataforma, então a gente sempre manda pesquisa de satisfação, toda pesquisa... Saber se aquilo que vocês planejaram está chegando lá no cliente. Exatamente. Então, a gente tem um NPS muito alto. O NPS é o quanto que a pessoa indica a empresa, né? Nosso NPS é mais de 80%. Então, é bem alto mesmo, graças a Deus. Eu acho que a gente, como eu estou falando, a gente prima tanto pela qualidade que o resultado vem. E assim, como eu lhe disse, Madeira, que para mim, principalmente chegando nos 50 anos, a gente começa a ficar perto da finitude, né? Então, assim, a gente faz um serviço que traz um diferencial tão grande para a família. A gente recebe feedback onde eu vou. Eu estava no evento ontem, uma pessoa, olha, muito obrigada, o velório do meu pai, eu me senti tão acolhida. Então, esse retorno da sociedade é tão maravilhoso, assim, de você saber que você ajudou as pessoas. Então, é algo assim que, para mim, eu vou levar para o meu caixão e vou ficar muito feliz de ter feito isso pelas pessoas. Paula, liderança. Liderar num ambiente essencialmente machista, a maioria dos líderes são homens, sobretudo desse seu setor, em que a maioria realmente é do sexo masculino. Quais são os desafios que a mulher Paula Goulart enfrentou e enfrenta no dia a dia? Teve alguma resistência? Enfrentou essas resistências? Como é que a Paula enfrentou este desafio de ser mulher dentro de um ambiente essencialmente ou predominantemente machista? Olha, eu digo que liderança a gente não herda, a gente conquista. Né? Então, eu acho que o primeiro machismo que eu tive um pouco foi do meu pai mesmo. Né? Quando eu entrei na empresa, eu acho que ele não percebeu esse valor, mas a gente foi conquistando com o trabalho. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que nada vence o trabalho. Então, eu acho que quando eu me preparei muito, eu estudei muito, até hoje eu estudo muito, tenho várias pós-graduações, vou agora em abril fazer um curso em Fortaleza, estava em São Paulo, então eu estou sempre procurando me aprimorar. Então, assim, a liderança a gente vai conquistando com resultado. Então, foi trazendo resultados, trazendo retorno também e, principalmente isso, fazendo com que todos os funcionários eles consigam ter essa vontade de entregar aquilo que a gente se propõe. Então, é nesse sentido que eu consegui vencer essas barreiras do machismo. É uma luta muito árdua, muito árdua. Nesse ambiente de luto, essa cultura do luto, qual a grande lição que Paula aprendeu ao longo da vida? Você já falou aqui um pouco, mas enfatizar isso bem. Nesse ambiente de luto, nessa cultura do luto, qual a grande lição que ficou? A grande lição é aproveitar o agora, né? Não adiar momentos, não adiar um pedido de perdão, não adiar o amor. Eu acho que quando você eleva a sua consciência para o seu último dia da vida, que eu acho que todo mundo deveria fazer isso diariamente, porque eu não acredito que você pensar na morte, falar da morte vai atrair ela. Eu sempre brinco que, tá bom, então eu vou falar todo dia de Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena, né? Então, né, não acontece isso. Eu acho que se você elevar a sua consciência para esse último dia da vida, você consegue viver uma vida mais leve, você traz leveza para a sua vida, você aproveita mais a sua família, aproveita mais, você deixa de perder tempo com bobagem. Uma grande lição. Verdade. Lição. Saudade. O que essa palavra diz, traduz para a empresária, a mulher Paula Goulart? Saudade, quando você fala de saudade, eu penso da minha mãe, penso do meu pai, né? As duas pessoas mais próximas que estiveram comigo. Isso traz uma lição também muito grande, porque se eu senti isso, né, na pele e imagino o sentimento da saudade que meus clientes têm também. Então, a gente trabalha muito com a saudade. A gente tem uma plataforma, por exemplo, chamada Vida e Memória, que eles conseguem colocar nas lápides do cemitério um QR Code e eles conseguem escrever toda a história daquela pessoa que se foi. Então, a gente eterna, fica registrado. A gente faz com que a memória seja eterna, né, daquela família. Então, a gente usa esses sentimentos para trazer ainda mais amor, eternizar essas memórias que são tão raras e tão importantes para toda a família. Muito bem. No seu Instagram, eu encontrei uma passagem, um texto que você escreveu que me deixou muito emocionado e eu fiquei interessado em saber qual o seu sentimento sobre esse texto que foi postado no seu Instagram. Diz o seguinte, aqui tudo naturalmente entre aspas: quando vejo tudo isso que envolve poder e política, penso no último dia da vida. No dia da morte, ninguém leva cargo, influência ou dinheiro.
Fica apenas o que fizemos, os valores que sustentamos ao longo da vida e o bem que deixamos na vida das pessoas. Legado é isso: justiça, generosidade, bondade e responsabilidade. Que nossos políticos tenham essa consciência. O que é que essa frase, realmente, esse texto lhe disse para tocar tanto, para colocar isto no seu Instagram? Eu acho que a nossa vida, a gente é como se fosse um projeto arquitetônico, vamos dizer assim. Um arquiteto desenha uma casa, então a gente desenha um projeto e a gente é uma obra inacabada, né? E que um dia ela vai acabar em algum momento, que é justamente o momento da nossa finitude. E eu acho que a gente tem que olhar a nossa vida naquele último dia. Que casa é essa que a gente quer construir? Quem é esse ser humano? Qual é meu ideal? Qual é a minha missão de vida? Então, a gente olhar essa casa, quais são os meus valores? Esses valores de fraternidade, justiça, igualdade, para mim, são valores muito importantes. Então, todos os dias, inclusive, eu acordo e eu fico pensando o que eu vou fazer nesse dia para ir de encontro a essa pessoa que eu quero ser no final de tudo, né? Então, eu quero chegar no último dia da minha vida, se acontecer da minha alma me olhar naquele último momento, eu quero dizer valeu. Quando você diz lá que quando você vê tudo isso, e você fala especificamente da política, do poder, isso lhe toca muito, quer dizer, ver que as pessoas estão muito envolvidas pelo dinheiro, pela corrupção, isso toca a... Toca, e assim, eu oro muito por essas pessoas, né? Eu espero que elas tenham esse sentimento, né, de usarem a posição que elas estão para ajudar as pessoas, né? Eu acho que esse é que é o grande legado que também a gente deseja que os políticos deixem para a sociedade. Eles têm um poder tão grande de poder ajudar os outros, né? Espero que Deus toque o coração dessas pessoas. Muito bem. Este é o Cláusula Livre, patrocinado pelo Valparaíso Adventure Park, o Parque Lazer, Turismo em um só lugar. E também com apoio do Estúdio Ornato, uma marcenaria que cuida de design, de identidade, a melhor marcenaria do Maranhão, fazendo móveis de grande qualidade, com bom design, com uma boa identidade visual, estética, enfim. Paula Goulart, a história do Grupo Salvatório. Como é que começa a história, como é que ela se desenvolve, o que tem pela frente, tem outros negócios conectados com esse negócio do luto, como é que está o Grupo Salvatório nesse momento? Certo. Nós iniciamos com o cemitério Jardim da Paz, que é aquele cemitério que fica na estrada de Ribamar, em frente ao Pátio Norte, o shopping. Papai fundou em 1985, como eu disse. Com o tempo, a gente começou a olhar o nosso cliente e entendemos que ele precisava de outros serviços, então a gente ampliou para os serviços funerários, que é a parte de velório, a parte de laboratório de conservação do corpo. Temos também a nossa floricultura, partimos para a cremação humana, depois ampliamos também, entendemos que os pets fazem parte da família, ampliamos para os serviços pet, né? Hoje nós temos um plano de assistência familiar, hoje não é mais um plano funerário. A gente está ampliando também para benefícios em vida. Então, inauguramos esse ano a nossa clínica Salvatório, que é a clínica Salvimed, que fica no centro, para atender os nossos clientes do Salvatório, para os nossos planos assistenciais, com todo esse ecossistema de cuidado, né? Nosso propósito é cuidar e amparar em todos os momentos. Mas isso é novo, vocês estão fazendo isso? Isso, a gente já começou um trabalho com clube de benefícios, inclusive Valparaíso é nosso parceiro. Sim. Então, nosso cliente Salvatório tem descontos especiais no Valparaíso. Então, a gente já Ótimo tem descontos. Maravilhosos descontos, porque a gente só fecha parceria com bons parceiros, né? Então, nossos clientes já têm desconto em farmácia, Pague Menos, Extra Farma, então ele já tem todo um benefício em vida, né? Porque acontecia muito do cliente falar assim, nossa, eu vou fazer um plano funerário, não sei quando é que eu vou usar. Eu digo, não, quando o senhor assina o contrato, o senhor já tem desconto no Valparaíso, já tem desconto em farmácia, e agora ele tem acesso à clínica médica. E nesse ano, se Deus quiser, também vamos para a área da odontologia. Então, nossos clientes também vão ter todo esse ecossistema de cuidado. Então, na verdade, é um plano. É um ecossistema muito grande, né, Paulo? É um ecossistema de cuidado. E a gente entendeu que o cuidado e o amparo não podem ficar só no último dia da vida. A gente quer cuidar e amparar antes, durante e depois, inclusive, ajudando no luto. Esse negócio do luto, você falou aqui muito bem ao longo dessa exposição, ele vem mudando, digamos assim, na sociedade. Outros negócios vão surgindo com relação a cemitérios verticalizados, cremação, aproveitamento das cinzas para produzir até produtos, objetos. Nós temos diamantes. Isso já é feito também por vocês? A gente já tem.
já temos esse produto, né? Eu acho que tudo que a gente pode fazer, ajudar o nosso cliente a eternizar memórias de quem foi tão importante para a sua vida, a gente está aqui para contribuir, para ajudar. Produzir. O que tem de novo, digamos assim, no mercado internacional nesse negócio? O que vem se desenvolvendo mais? Olha, a gente vê essa questão dos cemitérios verticais, né? Existem também estudos, mas eu acho que ainda está muito incipiente de transformar os restos mortais em adubo, alguma coisa assim para a questão ecológica, né? Mas o que a gente pode trazer aqui para a realidade da Salvatore de inovação é que nós temos, por exemplo, biournas, que são urnas ecológicas, que a pessoa pode colocar as cinzas e dessa biourna virar uma árvore, virar um jarro de planta. Às vezes tem um pet que faleceu e quer colocar as cinzas no jarro para ter uma planta. Eu acho que traz aquela símbolo, já é uma realidade. Você já consegue fazer isso ainda aqui não? Já consegue fazer. E a gente faz aquela simbologia da vida voltando à vida, né? A vida, então, procede retroalimentação. Voltando para outra vida. Então, é uma forma de você guardar na memória, né, aquele ser que foi tão especial para você de uma maneira tão carinhosa. Vocês foram, de certo modo, pioneiros nesse negócio no Maranhão, enquanto maranhense, empresários maranhenses. Como foi essa caminhada do Grupo Salvatore? Vocês começaram com o cemitério ali na região do Maiobão, foram avançando para outros negócios. Como é que se deu essa jornada mesmo, digamos assim, numa perspectiva até cronológica, de sequência mesmo? Olha, eu acho que as decisões que nós tomamos é olhando para o cliente. A gente olha aquilo que o cliente precisa, né? Precisa. Então, por exemplo, cremação. Apareceram clientes perguntando, tem cremação? Vocês têm serviço de cremação? Gente, nossa, então, existe essa demanda do cliente com cremação. Por exemplo, a parte do pet. A gente só tinha um cemitério de Jardim da Paz, apareceu um senhor com um cachorro, um Rottweiler, que ele amava muito, chegou e disse, eu não quero colocar meu cachorro em qualquer lugar, eu quero sepultar aqui. Porque quando eu falecer, eu quero ser sepultado junto com ele. Então, a gente ficou muito sensibilizado e a gente resolveu abrir uma área específica. Já naquele momento? Naquele momento, uma área específica para sepultamento de pets. Então, hoje, lá no nosso ambiente, ao lado do Jardim da Paz, nós temos uma área anexa, onde existe o Salvatore Pet, que a gente tem área de sepultamento para pet. Então, a gente entende que o pet hoje faz parte da família. Então, ouvindo o cliente nos trazendo a demanda, a gente foi ampliando os serviços. Floricultura, o cliente quer encomendar uma coroa de flores. Então, a gente foi ampliando cada vez mais o serviço, mas ouvindo esse cliente. Então, por exemplo, agora, hoje, quando a gente está com esse ecossistema de saúde, muitas vezes aconteceu isso que eu lhe falei. O cliente dizia, nossa, eu não vou fazer um plano para eu usar daqui a não sei quantos anos, não sei quando. Eu digo, não tem problema, o senhor assina o contrato. E vai usar o senhor já vida. Tem benefício em vida, o senhor já pode ali... Planos médicos e agora também odontológicos. E odontológico tem desconto em cinema, restaurante, Valparaíso, farmácia. Então, tem um clube de vantagem, digamos assim. Um clube de vantagem, então ele já tem todo um benefício em vida, vai ter esse cuidado e quando precisar, porque infelizmente, né, todo mundo um dia vai precisar, terá também o melhor atendimento do Maranhão, que é do Salvatore. Perfeito. O Grupo Salvatore, avançando nisso, tem outros projetos que estejam, nesse momento, sendo pensados, além desse que você já colocou, desse ecossistema? A gente está com um projeto de ampliar para o interior do Maranhão. A gente está começando aí na cidade de Pinheiro, né, fazendo um projeto piloto, para a gente ampliar aí Hoje o grupo está posicionado somente na ilha de São Luís, né? na Raposa, Passo Lumiar, São Luís, né? E então, a gente está agora com um projeto aí para a gente ampliar para o interior. Para o interior. Pinheiro é o nosso projeto piloto. Estamos entrando em Pinheiro para a gente vender o melhor plano do Maranhão. Muito bem. Muito bem. Siga o Cláusula Livre no YouTube, no Instagram e no Spotify. Compartilhe nossos episódios e nos ajude a espalhar boas histórias, como a história aqui da Paula Goulart. Sugira nome de pessoas que possam ser entrevistadas, que possam conversar conosco, pessoas que inspirem pessoas. Indique essas pessoas que nós teremos uma imensa alegria em convidar para conversar conosco. Paula Goulart, sucessão. A empresa, naturalmente, como a finitude da vida, a empresa também padece disso, ou seja, aqueles seus idealizadores, você já colocou aqui o seu pai, que já se foi, enfim, foi deixando um sucessor. Sim. Tem isto hoje no Grupo Salvatore? Já foi pensado num plano sucessório? Se está em andamento? Como é que vocês pensam a sucessão dentro da empresa? A família, empresas familiares são grande parte das empresas do Brasil, né? Acho que
não sei, não tenho um número exato, mas cerca de 70% das empresas no Brasil são familiares. E existem estudos que dizem que as empresas elas quebram da primeira para a segunda geração, só 30% sobrevivem, e da segunda para a terceira geração, só 17% vivem. Eu acho que o grande problema disso é justamente o tabu que é falar da morte. Que é falar de eu vou partir e eu preciso deixar alguém para tomar conta do negócio, porque existe esse preconceito mesmo, né? Nosso tema que a gente está falando aqui é um tema que muitas vezes a pessoa, nossa, falar de funerária, eu nem quero, bate na madeira, não quer falar. Então, a questão da sucessão, primeiramente, é um ponto também muito relevante de falar da finitude, de falar de passagem, né? Então, por exemplo, na nossa família, graças a Deus, como eu já estava lá, né, na empresa já há muito tempo... Quando você ingressou na empresa? Eu ingressei em 1997. Seu pai faleceu? Meu pai faleceu em 2018. 18. Então, eu já estava lá, né? Então, já quando ele estava faleceu, eu já estava praticamente na direção da empresa. Né? Ele viajava muito, ele descansou mais e ele era mais fiscal, mais aconselhador, né? Então, eu já estava na frente da empresa. E hoje, eu estou preparando meu filho. Eu tenho um filho de 30 anos, que é o Hugo, que é diretor financeiro da empresa hoje, é diretor de tecnologia também, e eu estou preparando ele para assumir minha posição também. E tem outras pessoas dentro da família que estejam acompanhando o negócio, ou só o Hugo que está basicamente encaminhado? Assim? Porque eu tenho a minha irmã, meus sócios são da família, né? Meu irmão é médico, inclusive ele é um dos médicos da clínica Salvemed, né? Então... Da família mesmo que está no negócio hoje é só o Hugo Laneto, que é o meu irmão que está como médico na clínica. Meu outro filho também é médico, tem 31. E o Hugo que está na parte do financeiro. Então, o Hugo praticamente aqui está Ele foi conquistando esse espaço porque ele tinha, acho que 19 anos, 18 anos. E ele entrou quase como um castigo. Eu botei, você vai ter que trabalhar para poder, porque ele passou numa universidade particular, na verdade ele passou numa pública, para engenharia, ele, não estou gostando, quero fazer administração, numa particular, eu digo, mas você vai pagar a sua faculdade. Aí eu coloquei ele para trabalhar, quase como castigo, e ele foi sendo necessário. Ele começou a ficar fazendo falta quando ele não ia para a empresa, né? Se ele não fosse. Então, ele desde conquistou o espaço. É isso que eu falei, que você conquista espaço, você não adquire do nada, não herda, né? Você realmente tem que conquistar esse espaço. Como é que a empresa enfrenta, Paula, desafios administrativos, burocráticos? Como é que lidar com essa máquina burocrática do Estado brasileiro? Esse é um ponto muito sensível, né? Inclusive, hoje eu estou fazendo parte da direção da Associação Comercial também, sou uma das diretoras. A nossa vice-presidente, que é a Genilson, é uma mulher também, que eu muito admiro. A gente tem feito umas pautas para a gente trazer para o poder público, né? A questão da segurança. Outro dia mesmo, a Associação Comercial fez uma reunião com a Polícia Militar para ajudar nessa segurança. A gente está também tentando pleitear uma reunião com a vice-prefeita, a mulher também, está sempre nos nossos eventos empresariais. A gente acredita muito que ela apoia também. E existem muitas pautas, assim, por exemplo, questão de você quer fazer uma reforma num ponto, ou então construir mesmo um ponto, demora ano, às vezes, para você conseguir um alvará. Então, isso prejudica muito o empresário, né? A questão de estacionamento, o São Francisco sofreu tanto, né? Com a mudança do trânsito. Então, eu acho que a classe empresária ela precisa ter essa questão do associativismo mesmo, a associação comercial, participar disso. Participar. Eu acho que eu convoco até os empresários para se associarem, se engajarem, né? Porque juntos a gente consegue, né? Um empresário só não vai conseguir mudar nada, mas, de repente, através de uma associação comercial, trazendo as pautas da sociedade, né? Dos empresários para o poder público, a gente consiga mudar alguma coisa. E a burocracia, como é que você enfrenta isso? Licença ambiental deve ser algo muito danoso para você, numa luta muito árdua. Como é que vocês vivem com isso? Entrando no jogo, né? Fazendo o processo como tem que fazer, né? Todo ano a gente faz, por exemplo, tem vários requisitos, a gente faz todos os estudos de impacto ambiental. Eu acho que não tem o que fazer, né? É burocrático mesmo, o Brasil é burocrático, não é só aqui no Maranhão, é no Brasil todo. E eu acho, como eu estou dizendo, se os empresários eles conseguirem eleger deputados, senadores, que tenham essa pauta do empreendedorismo, né? A gente teve uma lei muito importante, que foi a lei da liberdade econômica, né? Que foi aprovada, ajudou muito. Então, a gente precisa pleitear
junto aos nossos legisladores que façam legislações que nos ajudem, né? Que desburocratizam, né? Então, a gente tem algumas leis que avançaram, né, com essa desburocratização, como a Lei da Liberdade Econômica, mas a gente precisa de mais. A gente precisa tanto da lei quanto de decisões também da Justiça, né? Perfeito. Agora mesmo está em pauta aí no STF sobre a questão da integralização, não sei se o senhor está a par, né? Então, a gente está torcendo aí, parece que já está 3-0. Então, essas decisões ajudam muito o empreendedor, né? Incentivam a gente a conseguir empreender ainda, né? Muito bem. Você que tem alguma sugestão de nomes que possam vir ao Cláusula Livre para conversar com a gente, gente que inspire gente, avise aqui para a nossa secretaria, entre em contato conosco, que será uma grande alegria convidar as pessoas que você vir a sugerir. Estamos conversando com Paula Goulart, tratando de temas sensíveis como luto, tratando aqui da própria empresa Salvatore, que ela tão bem conduz. Paula, o que é que tem de desafio para o Grupo Salvatore para os próximos anos? Como é que você olha o Grupo Salvatore para os próximos anos? O que é que você imagina onde o Grupo Salvatore vai chegar? Hoje o nosso grande desafio é continuar prestando um serviço de alta qualidade, né? A gente, infelizmente, está num estado muito pobre, né? O Maranhão tem altos índices aí de pessoas com assistencialismo, né? A gente tem visto essas matérias, então a gente lida com um público que está com dificuldade de consumir, né? Com endividados. Então, eu acho que hoje o maior desafio hoje do empresário, todos os empresários, é empreender num lugar em que as pessoas não estão tendo condições financeiras de consumir. Né? Eu acho que o varejo está sofrendo muito também nesse momento, né? A inflação está chegando aí com a alta de combustível, então é um efeito cascata, né? Então, eu acho que a gente tem muitos sonhos, nós lutamos, né? Estamos aí querendo ampliar serviço para o interior, mas a gente precisa que a população ela tenha condições de consumir. Então, a gente deseja que os políticos, né, voltando, ore para que eles olhem para a população e nos ajude aí que eles consigam ter poder econômico para também consumir. Olhando o Grupo Salvatore como está, se seu pai estivesse aqui olhando, ele estaria orgulhoso, feliz com que foi conduzido depois? Qual é a sua visão que você imagina aqui? Eu espero que sim. Eu tenho muitas conversas com ele, às vezes, à noite. Oro pela alma dele, onde ele quer que ele esteja. Eu tenho muita fé, né, que existe algo, né, depois da morte. Eu acho que isso me sustenta muito também. Né? Eu tenho essa fé de que um dia eu vou olhar meu Jesus Cristo face a face. Isso me dá muito conforto. Conforto, tanto para mim, meu marido que brinca, que diz que ele não tem medo de morrer, ele tem pena. Então, assim, eu não tenho esse medo, esse pavor da finitude, porque eu tenho essa fé. Então, assim, nas minhas conversas com ele, eu acredito que ele esteja feliz, principalmente por ver uma empresa que ela está acolhendo, amparando, né, tendo essa preocupação genuína, né, de trazer conforto e de trazer bem-estar, né, com esse ecossistema novo de saúde que a gente está dando. Então, a nossa preocupação, eu sempre digo que o resultado financeiro de uma empresa, ele é consequência de um bom trabalho. Mero desdobramento, mera consequência, né, Paulo, daquilo que você produz, né? Exatamente. Eu acho que o trabalho vence tudo, um bom trabalho, você focar na qualidade, você prestar um bom serviço, eu acho que a consequência financeira é uma consequência lógica de um bom trabalho. Empreender no Brasil é luta? Que luta é essa? Empreender no Brasil, nós somos heróis, né? O empresário hoje é herói com essa grande carga tributária que a gente está vendo hoje. Nós não sabemos ainda como vai ser com a reforma, né? A gente tem que se adaptar o tempo todo. Mas o brasileiro ele não desiste nunca, né? Nós brasileiros, a gente está aqui para enfrentar todos os desafios. Se a gente empreende aqui no Brasil, a gente acha que abre um negócio em qualquer lugar do mundo, né? Acho que o empreendedor brasileiro, o Brasil é um dos países que tem mais empreendedores no mundo. Né? E eu acho que quem investe, empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar. É verdade. Eu acho que um grande desafio que a gente tem hoje também é a mentalidade. A mentalidade do trabalho, né? A gente vê hoje com a questão por exemplo, não sei como vai ficar essa questão da NR1, né, que é da saúde mental, mas Sim. Parece que que os empresários não podem mais colocar metas. Está muito incipiente ainda esse conhecimento sobre isso, né? Muito. Porque se a gente impor metas, porque
Vira assédio moral. Exato. Então, a gente ainda está muito seguinte. Eu acho que o Brasil é um país tão pobre e que eu acho que a gente precisa estimular o trabalho. Outro dia eu vi uma economista dizendo como que no Brasil vai ter escala 6x2, 5x2, se a gente está precisando trabalhar. A gente precisa trabalhar para poder gerar renda, gerar riqueza no país. O país, a gente tem 20% da população sustentando 70%, 80% com os aposentados, com os beneficiários do Bolsa Família, né? Que já são mais da metade da população hoje. Então, a gente tem poucas pessoas gerando riqueza, trabalhando, né? Para sustentar toda essa máquina. Então, eu sou a favor, como eu digo, do trabalho. Eu trabalho praticamente 7 dias por semana. Meu celular não para, né? Para trabalhar. E eu amo trabalhar. Não é uma coisa, para mim, penosa. Eu acho que Jesus nos deu talento, inclusive tem a parábola dos talentos, né? Então, Deus nos deu talentos e a gente precisa usar os nossos talentos para fazer esse trabalho para a sociedade, né? Nessa jornada que você fez ao longo da vida, você acha que o trabalho verdadeiramente é essencial na vida, em qualquer fase da vida, ou você acha que em algum momento terá que se aposentar, terá que se recolher, digamos assim, ou isso não fica muito claro na sua cabeça? Eu acho que sim. Inclusive, eu peço também esse discernimento de saber o momento de parar. Eu acho que nós precisamos saber o momento que outra pessoa vai fazer melhor que a gente. Eu quero estar na empresa até onde eu achar que eu não estou contribuindo. Se eu perceber que eu estou defasada, não tenho mais aquele conhecimento, eu vou querer muito que outras pessoas façam melhor do que eu. Não tenho esse apego, não. Eu tenho, inclusive, um sonho, um dia, sou advogada, como eu falei, de advogar de forma gratuita. Eu quero ajudar pessoas, que eu tenho um ideal muito grande de justiça. Então, como eu falei, eu quero chegar naquele último dia de vida e ver esse ser humano que se formou. Prestar uma contribuição. Prestar uma contribuição para a sociedade. Eu acho que hoje eu já presto bastante com o Salvatório. O Salvatório, eu acredito que tem um propósito muito bonito de cuidar e amparar em momentos tão delicados, né? Perfeito. Olhando para as pessoas, meninas que estão aí na sociedade, que conselho você daria para essas meninas, essas jovens aí, sobre empreendedorismo? Elas podem acreditar, podem sonhar que é possível empreender no Brasil? Claro, é possível sim. Eu sei que o caminho é difícil, é árduo, mas eu acho que se você, primeiro, escolher um trabalho que você ame, né? Você acordar todos os dias com amor do que faz, eu acho que esse é o primeiro passo. E o segundo passo é se preparar, né? Hoje em dia tem tantos cursos aí, o Sebrae ajuda muito, muitos cursos online, gratuitos que dê para fazer. Então, eu acho que se preparar, estudar, sonhar, trabalhar, né? Eu acho que devemos, né, Madeira? A gente vive hoje uma sociedade em que, infelizmente, acontece tantos relacionamentos abusivos, feminicídios. Feminicídio, né? Então, a mulher ela precisa da sua independência financeira. Então, eu quero estimular que você, mulher, empreenda sim, estude, trabalhe, busque a sua independência financeira para você conseguir ter autonomia, né, para decidir sua vida. A menina Paula, olhando para a Paula de hoje, ou a Paula de hoje olhando para a Paula de ontem, como é que ela dialoga? Aquela lá de trás, garota Paula, com essa Paula madura de hoje. O que elas têm em comum? O que elas mudaram? Como é que elas se veriam uma à outra hoje? Olha, tem uma frase também que diz que dificuldades fazem pessoas fortes e facilidades fazem pessoas fracas, né? Eu passei por muitas dificuldades. Não, lógico, a gente não pode contar quem tem mais dificuldade do que quem, né? Graças a Deus eu nunca passei dificuldade financeira, sempre tive uma família muito estruturada, mas eu perdi minha mãe muito jovem, com 9 anos, né? Casei muito nova, tive filhos, um filho com 18 anos, outro filho com 19 anos, fazer faculdade e trabalho tudo ao mesmo tempo. Então, essa dificuldade toda foi muito difícil para mim naquele momento, mas forjou esta mulher que eu sou hoje. Então, hoje, chegando, eu acho que essa data é muito simbólica, né? 50 anos. Chegando nos 50 anos, eu vejo assim que tudo que aconteceu, eu passaria tudo de novo para eu ser essa pessoa que eu sou hoje, né? Tudo aquilo fez parte dessa minha formação, né? Exatamente. Foi necessário. Então, eu agradeço essa mulher que passou por tudo isso. Eu agradeço ela por eu ser essa pessoa que eu sou hoje. E eu me sinto uma pessoa muito realizada, grata a Deus. Eu sou uma pessoa que eu busco cada vez mais esse relacionamento com Deus. Então, eu sou muito agradecida por essa menina que foi do passado. Perfeito. Você falou ainda há pouco sobre o associativismo, dizendo que é fundamental trabalhar com associação, se movimentar pela força do empresariado coeso junto para enfrentar essa máquina burocrática do Estado brasileiro.
A associação comercial, que trabalho ela vem desenvolvendo? Você faz parte da associação. Que trabalho ela vem desenvolvendo em prol, digamos, dos empresários do Olha, Maranhão? a gente está, inclusive, fazendo uma grande reforma lá no ponto, que era o Hotel Central, lá no centro, né? A gente fez uma parceria com o Sebrae, com o sistema Senac, né? O sistema 5S, S, né? isso, Sim. o sistema S. Então, vai ter uma área lá de atendimento, de treinamento, né, para o empreendedorismo. Então, isso já vai ser algo muito legal que a associação está fazendo. Esses encontros pontuais com os órgãos públicos, né? Como eu falei, já teve encontros para ver a segurança do centro, que a gente tem associados que estão na região do centro, então para ver a questão da segurança, que é um tema muito, né, delicado hoje, né? Nós estamos vivendo uma insegurança muito grande, mas eu acredito que a insegurança ela não é policial, ela é uma insegurança de legislação, né? Porque a polícia hoje enxuga gelo, né? Prende e amanhã está solto. Então, esse é o grande problema, né? Então, como eu falei mais uma vez, a gente precisa também fazer uma força, né? Junto com o associativismo, junto aos deputados, deputado estadual, deputado federal, para melhorar a legislação. Nós precisamos melhorar realmente a legislação no Brasil em relação a vários temas, né? Então, eu acho que o empresário sozinho ele fica muito fraco, né? Para pleitear com o poder público, uma máquina pública tão grande. Então, eu acho que não existe, na minha visão, não existe outra forma de conseguir alcançar esses resultados que não seja através do associativismo. Em algum momento, Paula Goulart pensou na política partidária, fazer algum movimento para buscar, digamos, algum outro horizonte que não fosse aquele da vida empresarial? Foi tentado em algum momento? Eu já tive um convite, né, para ser candidata, mas eu não consigo ver esse momento, porque eu passei muito tempo da minha vida, eu sei que esta menina, essa mulher, passou por tudo isso, eu agradeço muito, mas eu deixei a minha família um pouco de lado por tudo isso, né? E hoje é o momento que eu quero estar mais perto da minha família. Então, hoje eu primo todo o meu momento livre, eu trabalho, mas no meu momento livre eu quero estar com a minha família, com meu marido, com meus filhos. Eu tenho uma neta também. Muito bem. Uma neta está fazendo 10 anos esse ano já. Então, eu não quero trazer mais trabalho para mim. Se for para trabalhar com alguma coisa a mais, eu prefiro fazer essa parte da doação do meu tempo para ajudar na advocacia gratuita. Então, a Paula Goulart, empresária, a Paula Goulart mãe, a Paula Goulart do dia a dia da sua casa. Além disso, que prazeres ela tem, leitura, hobbies, o que é que ela faz? Eu gosto de ler muito, adoro ler romance. Viajar? Nossa, viajar é minha grande paixão. Eu amo viajar porque eu acho que viajar você abre seus horizontes, você conhece, é cultural, né? Eu estive agora há pouco no sul da Espanha e eu fiquei muito impressionada com a diversidade, né? A gente teve os fenícios, os romanos, os muçulmanos que passaram. Então, você também percebe que tudo na vida são ciclos. Isso me trouxe esse entendimento. Às vezes, você fica tão angustiado. Gente, se Deus quiser viver 100 anos, vamos supor. 100 anos não é nada dentro da história. Então, a gente vive hoje momentos históricos no Brasil, de políticos, e que você fica numa angústia, mas quando você olha toda a história mundial, você vê que são ciclos. Né? A gente já teve, então isso te conforta até. Nossa, a gente está vivendo só um momento aqui, né? Que é uma gota no oceano que a gente está vivendo, né? E a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode, voltando um pouco a falar da política, né? A gente não pode se contaminar com energia negativa, negativismo. Nós estamos passando por uma crise, mas a gente não vai empreender. Não, vamos empreender, vamos lutar, vamos estudar, vamos trabalhar. A gente não pode ficar todo tempo só reclamando. Eu acho que você tem que você se reclamar, você está clamando coisas ruins, né? Então, a gente tem que ser grato e agradecer e lutar. Muito bem. Este é o Cláusula Livre, podcast para conversar com gente que inspira a gente. Aqui com o patrocínio do Valparaíso Adventure Park, parque que lida com lazer e com turismo em São Luís do Maranhão, um dos maiores parques temáticos do Brasil. E também da Estúdio Ornato, a arte em fazer belos móveis. Conversando com Paula Goulart, CEO do Grupo Salvatore. Para concluir a nossa jornada, Paula Goulart, eu perguntaria: que mensagem a Paula Goulart deixaria para os que nos assistem, nos ouvem neste momento, sobre viver melhor enquanto estamos aqui? Eu já falei bastante sobre isso, mas eu vou reforçar. Eu acho que o mais importante é viver o hoje. O que temos agora é o nosso momento, agora. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, aproveite o hoje, fique com sua família, diga quem você ama, que você ama.
perdoe hoje, não deixe para amanhã, né? Desapegue de coisas materiais, desapegue de rancor, de mágoas, ame a você, ame as pessoas em volta. E é isso, eu acho que se você tiver essa consciência que amanhã você pode não estar aqui, você não perde tempo com bobagem. Muito bem. Muito bem, estamos encerrando mais um episódio do Cláusula Livre, o nosso podcast feito, inspirado para conversar com gente que inspira a gente. E para celebrar essa conversa que aqui tivemos com Paula Goulart. Paula Goulart, a caneca que nós usamos aqui neste episódio vai ficar aqui como lembrança dessa nossa boa conversa. Agradeço aqui imensamente essa nossa conversa, foi muito, muito inspiradora. Última palavra aí para as pessoas que naturalmente acompanharam esse nosso episódio. Eu queria pedir para quem nos acompanha aqui, que gostou do conteúdo, quiser saber mais do Salvatore, siga as nossas redes sociais, o Luto pela Vida, que é o projeto que eu falei de acolhimento às pessoas lutadas, que é aberto ao público, se chama @lutopelavida.ma. Nós temos também a página do Salvatore, que é @Complexo Salvatore, e temos também o do nosso plano de assistência familiar, multiassistencial, familiar, que tem direito a todo esse ecossistema de cuidado, que é o Salvatore Vida MA. Muito bem. Quem é apaixonado pelo que faz, fala com paixão daquilo que faz. Muito obrigado, Paula. Obrigado a todos.